Olá, salve, salve! Bem-vindo a mais uma aula de cinemática aqui em física aplicada à perícia de acidentes voltado aí para o concurso da PRF. Caso ainda não tenha se inscrito no canal, inscreva-se e clique aí no sininho para receber as notificações e ficar aí, sintonizado com a área de exatas aí para concursos públicos. Ainda trabalhando um pouquinho com relação aos conceitos elementares da cinemática escalar, vamos estudar agora um pouquinho sobre variação da posição e distância percorrida, entender aí qual é a diferença entre variação da posição e distância percorrida. Na variação da posição, que a gente também pode chamar aí de ΔS, temos o seguinte, um SO, S0, como queira chamar aí, que é definido como espaço inicial, e um S ou SF também, caso queira adotar SF, para espaço final. Sim, temos uma trajetória aqui orientada, uma trajetória. Essa trajetória sempre orientada no sentido positivo, ou seja, da esquerda para a direita. É o sentido que a gente adota aí para a trajetória e o chamado sentido positivo, a orientação aí da trajetória. Certo, e o que é essa variação de espaço, esse ΔS? É a diferença entre o espaço final menos o espaço inicial. Então, para a gente calcular a variação de espaço, basta pegar o espaço final menos o espaço inicial. Fazendo essa subtração, a gente encontra exatamente o valor do nosso ΔS. Ok. Considerando o sentido único, teremos que a distância, nesse caso aí, o que vai acontecer? É o módulo de ΔS. Professor, por que módulo de ΔS? Veja que a gente está falando aqui de sentido único. Então, quer dizer que eu tenho um sentido que pode ser o mesmo sentido da trajetória, um processo de ida aqui, que seria iniciar aqui no SO, finalizar no S. Ou seja, eu estou no sentido da trajetória. Então, no sentido da trajetória, eu tenho um resultado positivo. Então, tranquilo. Mas caso eu estivesse analisando no sentido contrário à trajetória, o corpo estivesse deslocando aqui, nesse sentido contrário. Então, quer dizer que o início seria aqui, então, e o final seria aqui. Aí, o que acontece? Ao sentido contrário, a gente teria uma variação de espaço negativa. E a distância não pode obter valor negativo. A distância é sempre um valor positivo. Por isso esse módulo, porque a gente consegue eliminar esse sinal aí, caso ocorra uma variação de espaço negativa. Quando a gente joga no módulo, a distância vai sair aí sempre positiva. Ok, entendendo isso em exemplos, olha só. Veja que essa variação de espaço aqui depende aí do referencial adotado. Aqui, nesse exemplo, o que a gente está querendo? Um corpo desloca do ponto A até um ponto B. Então, quer dizer que o corpo tem que sair do ponto A e chegar ao ponto B. Então, o A vai ser o ponto inicial e o B o ponto final. Então, quer dizer que como espaço inicial a gente tem aí, quilômetro 30 e como espaço final a gente vai ter quilômetro 50. O que significa? Se a gente vai calcular a variação de espaço, então S menos SO, espaço final menos espaço inicial. Para esse exemplo, espaço final 50, espaço inicial 30. 50 menos 30, 20. Portanto, a variação de espaço aqui é igual a 30. E a distância, ou seja, como o sentido é único, o módulo aqui de 20 é o próprio 20. Então temos que a variação de espaço é de 20 km e a distância é igual a 20 km. Professor, variação de espaço, então, distância, vão ser sempre iguais? Calma aí. Olha só. Lembra que eu disse que depende do referencial adotado. Vamos pegar a seguinte situação aqui agora. O corpo se desloca do ponto C agora até o ponto A.
Então, o que vai acontecer? Ó, desloca de C até o ponto A. Então, C é o ponto inicial, enquanto que A é a marca final aí. Então, inicial, ele inicia no quilômetro 80 e finaliza no quilômetro 30. Vejamos, variação de espaço é espaço final menos espaço inicial. Quem é o espaço final aqui, ó, onde finaliza? O 30 e o inicial, 80. Portanto, 30 menos 80 é igual a menos 50 quilômetros. E a distância, como que a gente calcula a distância? Veja que o sentido é único, então basta calcular o módulo aí de ΔS. Qual é o módulo de menos 50 mais 50? Então veja que agora, ó, a variação de espaço é negativa e a distância é positiva. Lembra? Só reforçando, eu disse o quê? Que distância é sempre um valor positivo. A variação da posição, né, ou a variação de espaço, pode obter aí um valor positivo ou um valor negativo. Certo, mais um exemplo para a gente entender aí essa relação aí de variação de espaço e distância percorrida, para a gente perceber a diferença entre os dois conceitos. Um corpo se desloca do ponto B, então ó, parte do ponto B, vai até o ponto C, então vem até o ponto C e depois retorna ao ponto B, certo? Então o que acontece? Inicial, ponto B, e final, ponto B. Então ele inicia no quilômetro 50 e finaliza também no quilômetro 50. Pera aí, professor, mas o mesmo valor? Sim. Então o que a gente tem aqui? Ó? A variação de espaço é o espaço final menos espaço inicial. O espaço final, 50, e o espaço inicial também, mesmo 50. Logo, quando a gente subtrair 50 menos 50, o que acontece? 0 km, ou seja, a variação de espaço aqui é 0. Quer dizer que não houve variação de espaço, mesmo ele saindo de um ponto, indo até outro ponto e retornando, só que ele retornou para o mesmo ponto. Significa que não houve uma variação de espaço para essa circunstância. Ok. E a distância percorrida, veja que agora a gente tem dois sentidos, ó, então a gente tem que calcular separadamente. Primeiro o sentido da ida, na ida a gente tem que o início é 50 e o final 80. Logo, se eu calcular aqui apenas essa variação de espaço para a ida, então vamos ter, ó, o nosso ΔS durante a ida, a variação de espaço só no percurso da ida. Espaço final menos espaço inicial. Então o que vai acontecer? Quem é o final? 80 menos 50, que é o inicial. Logo, 30 km. Veja que a gente também tem agora um retorno, a volta. Só que durante o retorno, o que acontece? Ele parte da posição C para chegar até a posição B. Então está partindo do quilômetro 80 até o quilômetro 50. E aí o que eu tenho com essa variação de espaço aqui na volta, ou seja, espaço final menos espaço inicial? Para o percurso da volta, quem é o final? 50. Quem é o inicial? 80. Então, ó, vamos ter que 50 menos 80 igual a menos 30. O professor negativo agora, exatamente, ou seja, a favor da trajetória, variação de espaço positiva, ó, o caso aqui da primeira situação, que é 30 km. No sentido oposto ao da trajetória, a gente vai ter uma variação de espaço negativa. Ó, é o exemplo do segundo caso aqui, que foi menos 30 km. Logo, para a gente determinar essa distância aqui, vamos ter que calcular o módulo da variação de espaço do percurso da ida, mais o módulo da variação de espaço aqui do percurso durante a volta. E a gente tem o seguinte, olha, módulo de 30 mais módulo de menos 30. Então a ida, 30 km, a variação do espaço, e a volta, menos 30 km, aí a variação do espaço. Portanto, o módulo de 30 é 30 e o módulo de menos 30 também é 30. E aí temos o quê? 30 mais 30, que é igual a 60
quilômetros. Então veja que bem diferente aí da variação de posição entre o percurso completo, ou seja, a variação de posição foi 0 e a distância de 60 quilômetros. Ok, obrigado pela atenção. Muito bom avançar no nosso estudo e aperfeiçoar o nosso conhecimento. Assim, sua opinião é muito importante para nós. Então, se gostou, dê um like aí e também deixe sua opinião com sugestões para o nosso canal, para que a gente possa estar sempre atendendo você da melhor forma possível, ok? Grande abraço!